Oi gente, meu nome é Roseli e este é um vídeo ilustrativo de como acontece uma constelação em grupo. Muitas pessoas interessadas nessa abordagem me perguntam como é uma constelação. Uma amiga me recomendou você, me explicou mais ou menos como que era a constelação, mas eu não entendi direito. E para mim, como facilitadora, é bastante desafiante explicar como é que funciona uma constelação, o que é uma constelação pelo telefone, pelo chat, às vezes pelo e-mail. Então eu decidi fazer esse vídeo curtinho para tentar dar uma visão geral, né, do que é uma constelação para vocês. Então vamos fazer de conta que aqui nós estamos em uma constelação em grupo. Então tá aqui a facilitadora, oi, meu nome é Roseli, e tá aqui as pessoas inscritas neste workshop. Os bonequinhos que eu uso na constelação individual, vou fazer um vídeo em separado depois para a constelação individual, vão representar os participantes de um grupo. Então a gente pega um espaço legal, onde tenha um local onde as pessoas podem se colocar e a constelação vai acontecer aqui no meio. Então, nós temos esse workshop. Os meus trabalhos, as minhas vivências em constelações, normalmente eu faço no período da tarde. Então, normalmente começa às 14 horas e vai até umas 18, 18h30, com uma pausa para café, dependendo de quantas constelações vão haver naquela tarde. Então, normalmente eu faço numa tarde 3 constelações, para ter um tempo legal e fazer tudo de maneira tranquila, tirar as dúvidas das pessoas, ok? Normalmente eu começo a constelação dando uma breve explicação de como que vai funcionar a vivência e para quem não sabe, né, o que é a constelação familiar. Porque dentre essas pessoas que normalmente comparecem numa vivência, existem as pessoas que já constelaram, já participaram, conhecem a abordagem e vão novamente porque sabem, né, do resultado, sabem de quanto ajuda bastante participar e às vezes até só observar uma constelação. Então tem pessoas que já conhecem a abordagem, já sabem como é e estão lá para vivenciar essa terapia novamente. E tem pessoas aqui que nunca foram numa constelação, são pessoas que foram levadas por outros amigos, que foram indicadas e que querem conhecer a abordagem. Então eu sempre abro as minhas vivências dando uma breve explicação, normalmente meia hora, às vezes 1 hora, dependendo da quantidade de pessoas que nunca tenham participado. Eu dou instruções de que é uma constelação e instruções de como que vai funcionar o workshop, principalmente para os representantes, ok? Então, eu começo a constelação normalmente perguntando quem que conhece a constelação aqui, quem que já participou, quem que já observou, já ouviu falar da constelação. E aí eu tenho como mensurar, né, quanto tempo eu vou precisar explicar e quais são as dúvidas das pessoas a respeito do workshop. E então eu pergunto para o grupo que está ali reunido, quem que é que vai constelar, para eu saber. Como eu disse, normalmente umas 2 ou 3 pessoas se inscrevem para fazer a constelação. Então eu pergunto no grupo quem é que vai constelar. E então as pessoas levantam as mãos e avisam, eu vou constelar. E eu deixo-me sentir, às vezes eu pergunto para cada um qual é o tema que você trouxe, se é profissional, se é emocional, se é físico, se tem a ver com carreira, se tem a ver com relacionamentos, assim, só pergunto sobre o tema, muito brevemente, né? Não é que a pessoa explicar qual que é o tema, mas só a base do tema. Qual é a questão? É uma questão emocional, é uma questão de trabalho, ou é uma questão de problemas de doença na família, ou eu tô com um problema de saúde e gostaria de estar constelando, olhando para isso. E as pessoas se colocam. E aí eu escolho quem que vai fazer a primeira constelação, às vezes peço até para as pessoas me dizerem quem que quer começar, quem que quer fazer primeiro, e às vezes eu mesma escolho. Normalmente eu me deixo levar bastante pela intuição para quem vai ser a primeira pessoa que vai ser constelada. Então eu escolho aqui a Raquel. Eu chamo a Raquel, vamos começar pela Raquel? E a Raquel concorda, tudo bem, vamos começar por mim.
E eu pergunto para Raquel então qual é a questão que ela gostaria de trabalhar. E ela me responde que a questão dela é o relacionamento amoroso. Então eu pergunto para ela se ela está namorando. Ela fala assim, eu estou namorando há um ano e alguns meses, mas eu já tive alguns outros relacionamentos que começaram bem legal, como esse começou, e agora eu sinto ele mais frio, mais distante, e eu tenho medo que acabe esse relacionamento como acabarão os outros. Ok? Eu não fico perguntando muita coisa, né? Às vezes a pessoa já passa esse monte de informação. Eu gosto de ser muito objetiva e pegar o mínimo de informação para não influir nos representantes. Então, o que eu costumo perguntar em caso de uma questão de relacionamento? Se a pessoa está com alguém ou se ela está sozinha, se ela está com alguém, há quanto tempo ela está com essa pessoa, se ela teve outros relacionamentos, né? Eu faço perguntas básicas, bem básicas. Quanto tempo que ela está com a pessoa, se teve outros relacionamentos. E eu procuro também levar a pessoa a me dar respostas objetivas. Eu tô um ano e pouco e tive outros 2 namorados em que eu fiquei bastante tempo também. Aqui a gente fala o menos possível, não é terapia, né? Escarafunchar a vida da pessoa, até porque num grupo não é muito legal a gente expor muito a pessoa. Então eu vou perguntar para ela também se os pais são vivos, né? Se o pai e a mãe estão vivos, se foram casados e às vezes se tem algum fato, alguma questão que aconteceu na família. O que são fatos? Quando um facilitador, um constelador pergunta de fatos, o que são fatos? Não é a gente saber da vida da família, as fofocas nem nada. É se houveram mortes, abortos, tragédias, vícios, acidentes, internações, né? Por exemplo, se ela foi internada quando era muito nova, muito jovem, ficou um tempo no hospital, isso pra gente é relevante, é importante. Se um dos pais teve algum acidente ou morreu cedo. Perguntas bem básicas, mas também vai de facilitador para facilitador. Muitas vezes na intuição, principalmente quando a pessoa já passou muito por terapia, a gente procura perguntar o menos possível porque a pessoa já é treinada a encontrar o problema. Então ela passa muita informação. A gente precisa de informações básicas. Os pais ou estão vivos ou os pais estão mortos, se houveram mortes, doenças ou alguma tragédia na família. Básico. E tem gente que não pergunta nada, só pergunta, olha, você tem irmãos? Tenho 2, 3 irmãos. Os pais estão vivos? Não estão vivos. Eu tive meu pai e minha mãe. Mas nesse caso aqui, esse caso que eu estou colocando, é um caso verídico, claro que eu estou trocando o nome da pessoa, que eu fiz uma constelação bastante significativa no começo do ano e que ela teve um resultado bem legal. Nesse caso, os pais haviam se separado quando ela tinha 8 anos e para mim isso já foi, no grupo já ficou muito forte a energia que tinha esse assunto da separação dos pais quando ela era uma menina de 8 anos e ela é a mais velha entre os irmãos. Então isso é bastante significativo. E eu peço para que ela escolha então, isso também vai do facilitador, se eu escolho ou se ela escolhe representantes. E eu peço que ela escolha alguém que represente ela, alguém para representá-la, e alguém que represente o namorado dela. E ela vai olhar para essas pessoas rapidamente, às vezes pode ir logo de cara e escolher. E normalmente eu peço para as pessoas, instruo as pessoas para que elas perguntem para os participantes quem quer representar. Porque às vezes o participante não quer, tá ali, não conhece, tem vergonha. Então ela pergunta, você pode representar o meu namorado? E aí ele se coloca de pé, sim, eu posso representar o seu namorado. E no momento eu peço para eles aguardarem ali. E ela escolhe alguém para representar. Você pode me representar? Sim, eu posso representá-la. E aí eu explico para ela, agora bem centrada no que você quer, na situação, na sua questão dos relacionamentos. Eu quero que você pegue um de cada representante, um de cada vez, pelos ombros normalmente, né? As pessoas tocam as pessoas no ombro e coloque aqui, nessa sala, nesse espaço, como você imagina, como está aí na sua cabeça, como você imagina a situação. Então ela fala, tá bom. Aí ela pega e coloca essa daqui aqui, delicadamente, fala, eu me colocaria aqui. E vem aqui para o outro participante, que representa
o namorado dela, e eu colocaria ele aqui. E ela coloca, e eu derrubei os participantes. E eu falo para ela se sentar novamente ao meu lado e observar o que acontece. E como eu já dei as instruções para os representantes, para os participantes do workshop, eu vou pedir para eles prestarem atenção aos sentimentos, às sensações corporais e seguirem o movimento, sempre de olhos abertos, completamente conscientes, tá? Ninguém fecha os olhos, ninguém recebe nada, não existe essa coisa de possessão. Muitas pessoas que vão em constelação dão esses feedbacks e isso é uma coisa um pouquinho, como é que eu vou dizer? Tem a ver com a crença da pessoa, né? Ai, eu senti descer algo e não desce. Aliás, nos meus workshops, quando a pessoa começa a... que já aconteceu, né? No workshop da pessoa fazer, que fecha os olhos e começa a dar uns tremeliques, eu corto isso, eu não deixo a pessoa, eu tiro, troco o representante, porque não é isso. Na constelação não existe possessão, que isso fique muito claro. Ninguém desce, é o tempo todo as pessoas conscientes, de preferência com os olhos abertos. E da maneira que ela colocou aqui, já me diz algo, mas eu pergunto para os representantes, como você se sente aqui? E ele fala, é bom olhar para ela, mas eu tenho um peso muito grande nos meus ombros e na minha cabeça. E eu percebi, logo de cara no comecinho dessa constelação, como são pessoas, eu percebi no movimento do representante que logo a hora que ela colocou o representante do namorado aqui bem na frente dela, a representante dela deu um micro passo atrás, o corpo dela se deu uma movimentadinha como se afastasse um pouco, foi imperceptível, praticamente imperceptível na verdade, porque a gente presta muita atenção nessas coisas. Ela deu um pequeno passo para trás, mas eu não falo isso, que eu vi isso, eu pergunto para ela como é que você se sente. Ela, eu gosto de olhar para ele, e eu quero algo dele, né? A expressão dela, assim, é de quem deseja algo, quer algo dele. Enfim, tem uma pressão ali. E eu falo para ele. E como seria se eu desse uma afastadinha aqui? Ele fala, para mim, fica até um pouquinho mais leve, é melhor. Eu consigo olhar ela melhor. E pergunto para ela, e como você se sente depois que eu afastei ele? Eu me sinto angustiada, eu tenho vontade de me aproximar. E isso já me diz muito sobre o tema dela, sobre o que está acontecendo no relacionamento dos dois. Eu olho para ela e pergunto, faz sentido isso para você? Faz muito, eu quero, e é assim que eu sinto, que ele, como se ele se afastasse. Uma constelação dura em média de 30 minutos, às vezes 25 minutos, até 1 hora. Eu não vou colocar aqui toda a constelação, porque a intenção aqui é só fazer um breve vídeo para que você tenha ideia de como acontece uma constelação em grupo. Mas eu já peço para ele, você vai se sentar ali e daqui a pouco eu vou te chamar novamente. E eu vou fazer algo. E chamo um representante feminino, eu preciso de uma mulher, e um masculino. E coloco aqui atrás dela. E digo para ela, seus pais. Quando eu digo isso, eu percebo que o representante, que representa o pai e a mãe da nossa cliente aqui. A representante, ela encolhe os ombros, tenta olhar para trás, mas não consegue olhar para trás. E eu pergunto para ela, houve algo na família? Aconteceu algo? Ela fala, algo como, né? As pessoas normalmente têm dificuldade de responder, né, essa pergunta. Eu falo, os pais se separaram quando eu tinha 8 anos. O que você sabe da família do pai? E às vezes quando a gente está conversando com o cliente, os representantes já se aproximam. E nesse caso, a representante aqui dela ficava olhando fixamente para o pai, mas não se aproximava do representante do pai. E eu perguntei para ela, o que aconteceu com o pai? Ela falou, não, com meu pai nada, eles se separaram, tal, ele não quis saber da família. Ela começa a se queixar, e eu corto, porque para o constelador não interessam as queixas. Isso ela já faz em terapia, já fez em muitos lugares, e isso não ajuda na constelação. Eu pergunto se aconteceu algo com a família do pai. O pai teve os pais? Ela fala, teve, só que a mãe do meu pai morreu quando ele tinha 7 anos. Isso é bastante significativo para a gente, e eu vou trabalhar
com essa questão de que o pai perdeu a mãe muito cedo. Isso é uma tragédia e tem consequências aqui para a geração e principalmente para ela, que é o que está atrapalhando ela nos relacionamentos. E como eu disse, eu não vou mostrar a constelação inteira, porque o vídeo ia ficar com 1 hora. A constelação dessa cliente terminou mais ou menos assim. Ela aqui, ao lado do namorado, a família atrás, numa ordem certa, os irmãos, né? A gente fez frases de cura e algumas intervenções aqui. E agora eu pergunto para ela como ela se sente com o namorado ali do lado e coloquei uns representantes para as áreas da vida dela, para os relacionamentos, para as amizades, alguém para representar o trabalho dela e quem sabe até uma possível criança, porque ela desejava muito ter filhos. E ela estava se sentindo muito bem ali, muito forte, conseguia olhar para as outras áreas da vida e não ficar só olhando para o namorado, querendo algo. E foi assim que terminou essa constelação. Então eu convido você, venha conhecer esse processo. É só um pouquinho do que acontece numa constelação. Coisas maravilhosas e surpreendentes aparecem numa constelação. Só quem está lá mesmo vivenciando isso pode sentir o poder, a força de uma constelação e a liberação de sentimentos e emoções que as pessoas carregam consigo, às vezes até com 60 anos, 50 anos, e às vezes muito jovens, com 20, com 18, com 15 anos. O Hellinger constelou crianças também, tinham questões bastante difíceis, né? É muito desafiante explicar uma constelação com palavras, então eu sempre falo para os clientes, vão vivenciar, venham participar de uma constelação, observar uma constelação, só observando e às vezes participando você tem noção do que é. E depois que as pessoas participam, representam, observam e às vezes constelam, elas também têm dificuldade de passar toda a dimensão e toda a força que é participar ou passar por esse processo da constelação. Então eu convido você, venha conhecer. Se tiver dúvidas, os contatos vão estar no final do vídeo. Vocês podem me mandar e-mails perguntando, podem dar uma ligadinha também. E qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Uma beijoca para vocês.